Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo aí na parte de leitura, né, de paquímetro, né, com resolução de 1/128, né, aí de polegada. Vamos ver aí qual a leitura que a gente vai fazer, né? Aqui tem a indicação, sempre observar o zero, né, inicialmente, né, onde é que o zero está parando aqui do nônio. Observa que o zero ele está entre 2 polegadas e 3 polegadas, né? Então significa que a gente já tem 2 polegadas inteiras, né? Então deixa guardado esse valor aí. O zero nesse caso, se a gente for observar, ele passou, né? Se a gente for marcar aqui, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava divisão aqui do paquímetro, né? Então se ele passou 8 divisões, significa o seguinte, né? Ou seja, que a gente tem a relação de 8 multiplicado por 8. Né? Por que 8 multiplicado por 8? Vou explicar. Deixa eu só calcular aqui. Então, a gente vai ter 8 vezes 8, que vai dar igual a 64. Né? Então, vamos lá explicar. O que acontece? Eu já falei em outros vídeos que para cada divisão dessa daqui, da escala principal, é como se a gente estivesse passando 8 divisões do nônio. Né? Então, como ele passou, coincidentemente, 8 divisões da escala principal, e para cada uma tem 8 divisões do nônio, a gente multiplica, né, 8 pela quantidade de divisões que ele passou. Então, nesse caso aqui, confirmando, ele passou uma divisão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vê que ele está justamente na nona divisão, né? A nona divisão que vai me interessar é só observar aqui a coincidência. Então eu já tenho 64, deixo 64 guardado aí. E agora eu vou verificar aqui onde foi que ele coincidiu. Observa que foi passou a primeira, segunda, terceira divisão. Então o que é que eu vou fazer? Pegar esse valor aqui 3 e somar com o 64. Então eu vou ter aqui 64 mais 3. 64 mais 3 vai dar igual a 67. Beleza? Então, o que é que isso representa? Então, somando aqui, a gente vai ter 64 mais 3, então vai dar 67. Né? Então, o que é que a gente vai ter agora? Só é juntar os valores. Ou seja, eu tenho aqui 2 polegadas inteiras e tenho 67/128, né? Avos de polegada. Então, essa aqui é a leitura do paquímetro. Né? Aí você diz, pô, o 128 veio da onde? O 128 ele sempre vai estar representando porque é a relação de resolução do paquímetro. Quando é que não vai aparecer o 128? Vamos supor que o valor aí tivesse dado 60/128. Então, se desse o valor 60/128, a gente poderia simplificar por 2, que daria 30 por 64. A gente poderia simplificar por 2, que daria 15, 32. E aí fecharia. Ou seja, veja que simplificado, 128 não iria aparecer. Mas a relação de resolução é por 128. Então, nesse caso aqui, significa que não dá para simplificar. Então, por isso esse valor. 2 polegadas, 67/128. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje mais um vídeo da parte de paquímetro, né, com resolução de 1/10 de milímetro. Essa é a interpretação que a gente vai fazer aqui, né, ou seja, essa imagem aqui. Né, como eu tinha dito na última aula, né, o primeiro passo é justamente verificar a indicação do zero, né, do zero do nônio. Observa que o zero ele passou o primeiro traço e está antes do segundo traço. Né? Então, esse primeiro traço ele representa aqui 1 milímetro, o segundo traço ele representa aqui 2 milímetros. Né? Então, se você for marcando sucessivamente, vai estar chegando aqui o 10 e assim mantendo aí a continuidade do instrumento. Né? Então, nesse caso, o que acontece? A gente já tem 1 milímetro, né? Porque ele está antes ou depois do 1 e antes do 2. Então ele já tem 1 milímetro. O problema é analisar com qual o valor, né, de coincidência dele. Né? Então observa que a indicação de coincidência está aqui no terceiro traço. Né? Então a gente tem 1/10, 2/10, 3/10, né? Já que a resolução dele é de 0,1 milímetro, né? Ou seja, 1/10 de milímetro. Né? Então como ele está no terceiro traço, é só somar com 0,3. Então, o resultado final vai ser 1,3 milímetros ou 1,30 centésimos de milímetro, tá bom?
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, bem interessante, que é a indicação de ajuste, né? Tipo de ajustes, né? Muitos estudantes têm pedido, né, para a gente falar sobre essa parte de ajuste, né? Esse desenho que vocês estão vendo aí é um projeto que a gente está fazendo aí. Depois que ele estiver pronto aí, talvez a gente faça um vídeo aí explicando, né, o funcionamento dele, mas vamos falar aqui sobre ajuste. O que acontece? Exemplo, aqui a gente tem um eixo, né, e tem um rolamento, né, aqui. Como é que a gente faz para indicar, né, qual é o tipo de ajuste que eu vou querer, né, para essa montagem? Né? Como é que eu faço para ter essa análise? Né? É importante analisar no projeto como é que vai ocorrer, né, o funcionamento do mecanismo. Né? Essa é a grande sacada, né, vamos assim falar, né? Entender como é que vai ser o funcionamento. Porque da base do funcionamento entra a indicação do ajuste. Né? Exemplo, basicamente são três tipos de ajustes, né, que existem, né? São os mais comuns. Né? É o ajuste com folga, né? O ajuste intermediário e o ajuste sobre medida. Né? Esses são os mais comuns. Né? Na verdade são os três, e desses três possíveis vêm as derivações. Né? Esse vídeo a gente vai dividir em duas partes. Nessa primeira a gente vai falar sobre esse conceito, e na segunda a gente vai fazer uma análise com cálculo. Né? Quando a gente fala de ajuste com folga, a gente está falando justamente de elementos que vão montar, mas que obviamente haverá um espaçamento. Né? E o tamanho desse espaçamento, seja mínimo ou seja relativamente grande, não importa. O que acontece é que vai ocorrer, né, a folga entre eles. Exemplo, vamos supor aqui uma montagem onde o furo, né, ele seja com a qualidade de ajuste H8, né, H8, e o eixo ele seja com referência F7. Então, o ajuste H8 F7. O que acontece? Esse tipo de montagem, H8 F7, a gente vai ter a seguinte condição, né, tomando como base a linha de referência do eixo 0. Né? Quando a gente fala linha de referência do eixo 0, está ligado à referência nominal. Né? No próximo vídeo, como a gente vai fazer o exemplo, fica mais fácil de entender. O que a gente vai falar agora é sobre essa questão de não tocar, já que é um elemento com folga. Então, nesse caso de um ajuste H8 e F7, o que acontece? O elemento que tem a base H8, né, ou seja, o furo que tem a base H8, o que acontece? Ele vai partir do eixo de referência, do eixo nominal, até um valor para mais. Né? Ou seja, ele vai do eixo de referência até para mais. O eixo de referência, como a gente falou, aqui referenciado como 0. Então essa aí é a variação. Quando a gente fala do F7, o F7 ele não vai tocar no eixo de referência. Não vai tocar no eixo de referência. Né? Ou seja, a variação limite dele, exemplo, vamos supor que seja a indicação de variação, ele sempre vai ter um espaço, né? Uma folga ali para o H8. Né? Ou seja, ele vai ter esse espaço. Então, esse tipo de montagem, ele é considerado com folga, né? Uma folga relativamente grande. Né? Então, um tipo de montagem com folga. E quando a gente fala que é uma montagem com folga, significa o seguinte, aí vem um detalhe interessante. Se a gente tiver o menor valor do furo, que é o H8, vamos supor que seja o menor valor do furo, e o maior valor do eixo, mesmo assim eles não vão se tocar. Né? Ou seja, haverá uma folga entre eles. Né? Então, essa é a medida, ou essa é uma indicação de uma medida possível de montagem com folga. Né? Então, essa é a lógica de análise. Quando a gente fala já de uma montagem com interferência, ou melhor, com intermediário, né, pode ocorrer folga ou não. Né? Ele pode estar ali oscilando com a folga ou não. Né? É a relação da montagem intermediária, que a gente também vai ver um exemplo depois. Já no sobremedida, não tem folga. No sobremedida, ele não vai ter folga. Aí você diz, poxa, como é que monta um elemento que não tem folga? Normalmente esse tipo de montagem, ou o elemento ele passa por uma contração térmica ou por uma dilatação térmica. Né? Então, como eu disse, depende muito do projeto que vai ser utilizado. Então, essas são as características base. Vai ficar melhor para a gente entender quando a gente for para o próximo vídeo e já trabalhar em cima de exemplos, tá bom? Eu acho que talvez um único exemplo não seja o suficiente, qualquer coisa a gente faz mais de um exemplo.
Valeu, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia. O segundo vídeo aí falando sobre tipos, né, de tolerância de ajuste. No último a gente falou sobre os conceitos e aí a gente vai para o exemplo. Né? E aí a gente chegou ao consenso de fazer um exemplo para cada tipo de... Acho que cada tipo de ajuste não, né? Mas para exemplificar, né, ali pelo menos o afastamento, né? A ideia do afastamento dos tipos de ajuste, né? Seja com folga, seja intermediário, seja sobre medida. Vamos verificar aqui um com folga, né? Inclusive do tipo que a gente tinha falado no último vídeo, né? Que foi H8 e F7, né? Então vamos fazer um exemplo desse aqui. Deixa eu mudar aqui a tela. Aqui a tela. Pronto, beleza. Então vamos aqui supor o seguinte, que seja uma montagem do tipo H8F7, como a gente falou. Vamos colocar aqui furo, diâmetro, vamos colocar aqui o diâmetro dele 55 milímetros, né? Eu já vou colocar com valor 55H8 e a montagem vai ser no eixo diâmetro 55F7, né? 55F7. Só relembrando que quando é furo, né, a letra fica maiúscula, quando é eixo fica minúscula. Beleza, então tá aqui as indicações e vamos verificar aqui como é que ficam os afastamentos, né? No caso, para o 55H8, ele fica com mais 46 e 0. Mais 46, vou colocar mais 46 barra 0. Já o F7, né, para o 55, ele fica menos 30, menos 60. Menos 30 é menos 60. Menos 30 barra menos 60. Então, só para relembrar aqui, né, aqui está a indicação do valor, né, nominal dos elementos aí de referência, e aqui está o principal, né, que são os afastamentos. Lembrando que esses afastamentos eles são valores milesimais. Então vamos verificar aqui logo o diâmetro do furo, né, o máximo e mínimo. Furo, valor máximo. No caso aí o valor máximo vai ser 55, né, mais 46 milésimos, né, de milímetro, né, ou seja, 55,046. E vou colocar aqui uma barra. E o valor mínimo vai ser 55, né, e 0, né, ou seja, o meu valor mínimo é 55,00. Deixar assim. E o eixo? O eixo ele vai ter o valor mínimo, ou máximo, né, primeiro. O valor máximo vai ser 55 menos 30, né, 30 milésimos, né? Então, nesse caso aí, ele ficaria com 54,970, né, já que é o máximo, né? Então ficaria 55 menos 30 milésimos, né? Então daria 54,970 e o mínimo seria 55 menos 60 milésimos, né? 55 menos 60 milésimos vai dar 940, isso. Então tá aí todos os valores. Para quem quer ver mais detalhado essa parte desses cálculos, a gente já fez muitos vídeos aí no canal falando sobre análise, tolerância de ajuste, né? E onde a gente foca mais nos cálculos, né? Que a gente está olhando mais essa questão do conceito da folga. Então, beleza. Então, aqui é o seguinte. O valor máximo do furo, 55,046. Valor mínimo do furo, 55. Valor máximo do eixo, 54,970. Mínimo, 54,940. O que significa? Eles nunca vão se encontrar, ou seja, sempre vai ter uma folga. Qual é a folga máxima? Folga máxima. Nesse caso, a folga máxima vai ser o quê? O valor, levando em consideração o furo máximo, vou colocar FU max, que no caso o furo máximo é 55,046 menos o menor afastamento do eixo, né? Ou seja, o mínimo, que nesse caso é 54,940. Ou seja, se a gente subtrair esses dois valores, a gente vai ter a folga máxima, né? Então, 55,046 menos 54,940,
né? Ou seja, é uma folga de mais de um décimo, né? 0,106, né? Dá 106 milésimos, né? Ou seja, um décimo e 6 milésimos, né? A folga mínima já vai ser o inverso, né? Na folga mínima, a gente vai ter a subtração do menor diâmetro do furo menos o maior diâmetro do eixo. Ou seja, a folga mínima vai ser 55 menos 54,970. Já vou colocar aqui o valor direto. Folga mínima, já vou colocar aqui o valor. Não vou nem calcular. Ou seja, vai ser 55 menos 54,970. A folga mínima vai ser 0,030. Né? Ou seja, essa aí é a folga mínima, né, entre esses elementos, né? Ou seja, 3 centésimos de folga. Né? Então, veja que mesmo na folga mínima, eles nunca vão se encontrar, ou seja, nunca vai ficar sobre medida. Né? Então, sempre vai ter, né, uma indicação de folga. Então, esse tipo de ajuste é um exemplo clássico aí de ajuste com folga, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!